Adrenalina, mais adrenalina. E quando o prazer fabricado já não tem mais o mesmo efeito? Aumentar a dose e morrer? Ou parar? Nós conhecemos a sua dor. Oferecemos ajuda emocional, gratuita e imediata, com atendimento 24 horas. Touch Peace Global Mission. Comece agora a sua jornada pela paz. Palavra de Deus, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 7. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 20 ao 27. Eu peço que você, ao término da leitura, mantenha a sua Bíblia aberta nesta passagem, por favor. Está escrito o seguinte acerca dos descendentes de Efraim. Era filho de Efraim Sutela, de quem foi filho Bered, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eliada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zebade, de quem foi filho Sutela, e ainda Ezer e Eliade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles desceram para roubar o gado destes. Pelo que por muitos dias o chorou Efraim seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. Depois coabitou com sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, a quem ele chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Sua filha foi Será, que edificou a Bet-Raron, a de baixo e a de cima, como também a Uzem Será. O filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taá, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Eu gostaria de tratar com vocês hoje sobre os dramas na família de um homem de Deus. E afirmar de início que Abraão foi considerado e é considerado na Bíblia o pai da fé. Diz a Bíblia que nele foram abençoadas todas as famílias da terra. Seu filho Isaque, herdeiro de uma grande promessa, tornou-se o pai, o progenitor de Jacó, o pai das 12 tribos de Israel. José foi o filho mais preeminente de Jacó, vindo a ser o governador do Egito. E no Egito nasceram-lhe os 2 filhos, Manassés, que significa Deus me fez esquecer, em outras palavras, perdão, e Efraim, duplamente abençoado. 2 filhos de Efraim, portanto, netos de José, governador do Egito, diz a Bíblia, tornaram-se ladrões de gado e foram assassinados pelos homens de Gate, com a mão na botija. Depois de chorar pela morte desses 2 filhos, Efraim coabita com a sua mulher, e ela concebe, e nasce um filho, e ele põe o nome no menino de Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Irmãos, o que significa esse breve resumo que eu lhes dou? É que, na verdade, situações muito tristes, dolorosas, até dramáticas, acontecem na casa de gente de Deus. Nós deveríamos ser mais misericordiosos, mais compassivos, mais tolerantes. Às vezes a gente joga pedra, censura, condena, quando vê uma tragédia acontecendo na vida de um irmão.
E eu tenho aprendido uma coisa: os melhores conselheiros de casais são os solteiros. Sabem tudo. Dão cada conselho maravilhoso. Quem mais ajuda a ensinar a criar filho é quem não teve filho. Uma beleza, sabe tudo. Quem melhor orienta como é que você lida com o adolescente é quem tem filho criança. Você leva para aqui, ele vai. Você leva para lá, ele vai também. Você manda ficar, fica. Você manda e ele vai. Em outras palavras, irmãos, todos nós temos telhado de vidro. E deveríamos ser mais generosos com as pessoas. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo que gente de Deus teve filhos complicados. E vejo o contrário também. Gente complicada tendo filhos piedosos. Agora, às vezes você romantiza muito os personagens bíblicos, achando que eles estavam acima do bem e do mal e que eram quase que supra-humanos. Quando você lê a Galeria da Fé, lá em Hebreus capítulo 11, se você descer aos detalhes, a Bíblia menciona que foram pessoas de fé, mas oculta os pontos frágeis, vulneráveis das suas lutas. Por exemplo, Abraão mentiu sobre a sua mulher. E de certa forma, contratou uma barriga de aluguel. O Isaac gostava mais de um filho que do outro. E criou uma guerra dentro de casa. O Jacó foi um enganador até os 97 anos de idade, quando a sua vida é transformada no Val de Jaboque. Os filhos de Jacó mantiveram uma mentira para o pai durante 22 anos. O José, governador do Egito, tendo 2 filhos, e o filho caçula recebendo uma inversão na ordem da bênção de Jacó, até contrariou José. Quando Jacó vai dar a bênção, ele bota a mão direita na cabeça do caçula. Diz: não, filho, papai, o senhor está confundindo as coisas. Põe a mão na cabeça do primogênito. Não, meu filho, eu estou sabendo o que estou fazendo. O Efraim recebe uma bênção especial, mas vai ter 2 filhos que vão se transformar em ladrões, e que vão morrer, ser assassinados no ato do roubo. O que eu estou lhes dizendo é que tragédias podem acontecer na casa de homens de Deus. Homens de Deus tendo filhos complicados, como Eli tem Rofini e Finéias, como Samuel, o homem que tem coragem de, no final da vida dele, e ele que ocupava a posição de profeta, sacerdote e juiz, de ir para frente da televisão, Jornal Nacional, para a nação inteira escutar, chamando a liderança toda para dar um relatório, falando: eu quero desafiar vocês, se alguém tem alguma coisa contra mim, nesses anos todos que eu fui juiz, se eu roubei um bezerro de alguém, um cabrito de alguém, se eu fui desonesto no trato da coisa pública, e a nação em peso deu testemunho: não, Samuel, você nunca agiu com deselegância, ou com injustiça, ou com iniquidade, saqueando o erário público, você foi íntegro. Mas os filhos dele não foram. Os filhos dele não tiveram o mesmo estofo moral que ele teve. Você pega homem como Davi, o homem segundo o coração de Deus,
E ele vive verdadeiros dramas dentro da família. De um filho estuprando a irmã, de outro filho assassinando o estuprador. Até depois que ele morre, ainda tem assassinato dentro da sua casa. Quando Salomão manda matar Adonias. Você vê um Ezequias gerando um Manassés, o maior monstro da história dos reis de Judá. Em outras palavras, irmãos, nem sempre os filhos seguem a pegada dos pais. Eu vou fazer uma pergunta, não precisa levantar a mão não. Mas quem aqui nesse auditório nunca chorou por um drama de família? No começo do meu ministério eu tive um irmão assassinado. E a minha mãe quase enlouqueceu de tanta dor. Quase enlouqueceu de tanto sofrimento. Às vezes você vê homens, mulheres de Deus na igreja, e você não sabe tantas vezes as lutas, os dramas que estas mesmas pessoas enfrentam lá dentro da casa, lá dentro da família, lá com seus parentes, lá com seus familiares. Pois bem, quando eu vejo a Escritura, eu noto que essas situações acontecem. E agora está aqui acontecendo o fato de 2 filhos de Efraim, Ézer e Eliade, netos de José, bisnetos de Jacó, se enveredarem por um caminho de crime. E eu vejo agora esse pai chamado Efraim, depois de chorar, coabitar com a sua mulher, e quando ela engravida, ele não fica feliz. Ele não se consola com o filho que vai nascer. Ao contrário, carimba o menino. Botando o nome dele de Berias. E Berias significa exatamente isso. As coisas vão mal na minha casa. Esse menino nasceu só para piorar a situação. Ele não devia ter nascido. Quantas famílias que eu conheço, irmãos, que não se alegram quando um filho chega, quando a mulher engravida, não queria, não esperava, não desejava, achando que vai trazer mais problema, ou que os dramas que se viveu, ou se viver até hoje, vão se agravar ainda mais com a chegada de mais uma pessoa na família. Efraim chora a morte dos filhos, e ele chorou por muito tempo, é o que a Bíblia diz. Olha aí o versículo 22, pelo que por muitos dias o chorou Efraim seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. E aqui eu fico imaginando, irmãos, a dor de um pai e de uma mãe. A Bíblia não menciona a mãe aqui. Mas pensem comigo que há diferentes graus de sofrimento dependendo do drama que se passa. Uma coisa é morrer um membro da família por uma enfermidade, às vezes longa, às vezes rápida. Outra coisa é você lidar com o drama de um acidente. Saiu de casa com saúde, daqui a pouquinho o telefone toca, um acidente. Outra coisa é você lidar com o drama de um assassinato. Você lida com 2 problemas. Você lida com a dor da saudade e você lida com a dor da revolta, da mágoa. Outra coisa é você lidar com um luto onde o filho ou o parente estava no ato de um crime. Como os meninos lá, estava roubando.
E aquele tipo de roubo que não é roubo de carteira, não. Não dá para enfiar uma vaca no bolso. Não dá para esconder no cofre. Não dá para desviar para uma conta bancária no exterior. Esse é outro tipo de sofrimento. Como é outro tipo de sofrimento quando a família lida com o drama do suicídio. São vários graus, são vários níveis de sofrimento. E eu fico imaginando o que Efraim devia estar pensando: meu Deus, onde eu errei? Que é a pergunta dos pais: onde eu errei? Por que eu não vi? Por que eu não percebi? Por que eu não fui mais rigoroso no enfrentamento do problema? Porque além da dor do luto, o Efraim está lidando agora com a dor da culpa, que é um chicote impiedoso. A culpa. Mas agora diz a Bíblia que, no meio de tanta dor, de tanto sofrimento, ele coabita com a sua mulher. Ela engravida, e quando o menino nasce, e ele que já tinha botado nomes bonitos nos meninos, viu? Você tem uma ideia, o Ezer, que foi ladrão, o nome dele significa tesouro. O Eliade, que foi ladrão também, que morreu no ato do crime, significa Deus testifica. Botou nome bonito nos meninos e deu tudo errado. Agora ele está tão triste, está tão doloroso, que nasce o menino e ele bota o nome de Berias. Está mal aqui em casa, está tudo ruim aqui em casa. Então vou carimbar esse menino, vou levantar um monumento à minha dor, à minha frustração, à minha amargura. Está tudo errado. Então eu gostaria que, à luz dessa narrativa bíblica, ou dessa tragédia familiar, nós tirássemos aqui algumas lições. Primeiro, Efraim não conseguiu diagnosticar as tragédias que rondavam a sua família de forma preventiva. E nós nem de longe estamos aqui querendo culpar o Efraim. Mas quem sabe, sinais, placas de aviso, outdoors na estrada, luz vermelha acendendo, não aconteceram. De repente eu olhava, falei, meu rebanho está crescendo mais do que eu imaginava, está prosperando. A conta bancária está mais cheia do que devia estar. O cara está conseguindo acrescentar mais bens do que é fruto do seu trabalho. E sabe, irmãos, às vezes Deus dá sinais, Deus coloca placas, Deus coloca avisos, e nós pais deveríamos estar bem atentos aos avisos. Atentos. Que horas que os filhos saem de casa? Que horas que eles voltam para casa? Onde eles estão indo? Com quem estão indo? Onde estão indo? O que estão fazendo? Talvez Deus está nos dando placas de aviso. No casamento, quando o marido não tem mais tempo para a esposa, quando não conversa mais com a esposa, quando a esposa não conversa mais com o marido, quando nenhum dos dois mais compartilha nada um com o outro, quando a vida entra num processo mecânico, do piloto automático, e a vida vira apenas uma rotina: trabalho, escola, escola, trabalho, trabalho, casa, casa, igreja, igreja, casa, e não surge mais nada. Perdeu o encanto, perdeu a poesia, perdeu o romantismo, perdeu a comunicação, perdeu o amor, perdeu o interesse. Deus está dando sinais. Segunda coisa, parece-nos que Efraim desistiu de viver quando a tragédia desabou sobre a sua família. Porque você percebe que os meninos foram, os filhos dele desceram para roubar o gado e foram assassinados. E o verso 22 diz:
pelo que por muitos dias o chorou Efraim. Eu imagino o que é um pai enterrar 2 filhos num único dia. Eu imagino o que é um pai ter que enterrar os filhos e ainda ter que escutar os comentários da volta. Bem feito. Menos 2 ladrões sobre a terra. A dor é maior. Mas sabe o que me impressiona? Está escrito lá, em Gênesis 50, verso 23, que viu José os filhos de Efraim, até a 3ª geração. Sabe quem provavelmente devia estar nesse funeral? Dos 2 meninos, os 2 netos, o José, governador do Egito. Você já pensou para um homem da categoria de José, da estatura moral de José, está no funeral dos 2 netos, assassinados como ladrões? Você já pensou na dor desse avô? Às vezes você conhece a história belíssima da Bíblia e você não consegue perceber os bastidores de lágrima, de dor, de angústia de alguns heróis da fé. E a Bíblia não oculta esses dramas, irmãos, para que a gente possa, ao enfrentar também alguns dramas dentro da nossa família, não ficarmos achando que nós somos as maiores vítimas do universo e que ninguém passou o que nós estamos passando. Hoje, muitos de nós escondem as emoções atrás de óculos escuros, né? As pessoas choram e ninguém vê. O cara está com olheira e ninguém percebe. Mas Efraim descarregou suas frustrações e desânimo na vida dos filhos. Descarregou em Berias. E eu fico olhando, quando a Bíblia vai mencionar nomes, porque nome na Bíblia não é dado assim porque é romântico, porque é apenas sonoro. Ou a gente dá nome, ou porque às vezes a pessoa é uma pessoa famosa que a gente admira, ou porque o nome é bonito, ou porque está na moda. Lá no povo de Deus não era bem assim. É por isso que você vê alguns nomes muito estranhos, né? Difíceis até de pronunciar. Mas pega, por exemplo, quando a Raquel morre no parto, mas consegue ainda dar nome ao caçula dela antes de expirar. Benoni, filho da minha dor. O Jacó, muito sábio, disse: não, esse menino não vai ficar com esse carimbo. Ele não vai ter que sofrer esse drama, não. Vou trocar o nome dele para Benjamim, filho da minha destra. Mudou o nome. Você pega, por exemplo, o drama que foi quando a mulher de um dos filhos de Elias, Rofini, morreu na batalha. Eram homens maus, ímpios. A arca foi roubada, o sogrão morre, quebra o pescoço da cadeira, cai e morre. A nação rendida ao inimigo. E ela bota o nome do menino de Icabode, foi-se a glória do Senhor. Eu imagino como é que o Icabode deve ter sofrido. Toda vez que ele era chamado na escola, foi-se a glória do Senhor, foi-se a glória do Senhor, foi-se a glória, onde o cara ia, foi-se a glória do Senhor. Eu fico olhando a história de Jabes, porque em meio de dores, a sua mãe o deu à luz, e ele disse: Senhor Deus, tomara que me abençoes, que me livres do mal. Eu não quero viver carimbado por esse nome, Senhor.
muda a minha sorte, muda a minha história. E aqui o Efraim carimbando o menino: Berias, está mal, está muito mal, vai ser um outro igualzinho aos irmãos. Então eu queria aqui uma palavra de aplicação. Papai e mamãe, não descarregue suas frustrações em cima de seus filhos. Duas coisas aqui. Primeiro, nós não temos o direito de descarregar em cima dos nossos filhos as nossas frustrações, os nossos dramas pessoais. Eles vão escrever a sua história. E Deus vai dar graça a eles para superar as suas dores. Segundo, temos que ter cuidado para não querer fazer dos nossos filhos um instrumento da realização dos nossos sonhos pessoais. Eu conheço pai e mãe que você vai ser médico, porque meu sonho para você é ser médico, mas o menino não tem vocação, a menina não tem vocação para ser médico, mas você vai ser porque eu quero, porque você vai realizar o meu sonho. Nós precisamos respeitar os dons e talentos dos nossos filhos, o projeto de Deus para a vida deles. Nós precisamos de orar para que Deus abra os olhos deles, para que eles sejam o que Deus planejou que eles sejam. Vasos de honra nas mãos do Senhor. E se você está aqui que é solteiro, eu estou vendo alguns jovens aqui, entenda uma coisa, que Agostinho disse: você deve educar o seu filho 20 anos antes dele nascer. Então o que você é hoje já está educando os seus filhos quando eles vierem lá na frente. Mas em quarto lugar, Efraim não consegue ver o que é bem em sua casa. Porque quando algumas coisas vão mal, não se consegue ver direito o que vai bem. Então olha comigo aí o versículo 24. Sua filha foi Será, que edificou a Bet-Horon, a de baixo e a de cima, como também a Uzem Será. Olha que coisa engraçada. Ele tem 2 meninos ladrões, mas tem uma filha empreendedora. Numa mesma casa, debaixo do mesmo teto, que recebeu a mesma instrução, se assentou ao redor da mesma mesa, para as mesmas refeições, que escutou os mesmos conselhos. Agora, me permita dizer isso: quando alguém na nossa casa começa a dar mais trabalho para os pais, via de regra, esse filho ou essa filha drena todas as energias da família, e é alvo da concentração de toda a atenção, e aí é um grande risco. A família se preocupa só com aquele que está dando problema, e se esquece de quem está indo bem. Não estimula, não valoriza, não reconhece, não dá sustentação. O Efraim está tão ocupado em chorar pelos meninos que morreram, que ele não está conseguindo perceber, notar que tem uma filha dentro de casa, que é uma grande empreendedora, uma grande construtora, que está levando a vida para frente e que está empreendendo de uma maneira extraordinária. Às vezes, irmãos, as tragédias deixam a gente míope, incapaz de ver o que está indo bem, só reclama que está indo mal, só chora porque está indo mal. O que está dando certo na sua casa? Há poucos dias eu estava pregando um sermão numa outra igreja aqui em São Paulo, e eu estava falando da necessidade de dar graças, e a pessoa falou: mas dar graças como numa pandemia dessa? Onde muita gente fechou o seu comércio, outras pessoas perderam o emprego, outras pessoas tiveram algumas lutas na família, outras tiveram luto na família, outras passaram apertos de diversas formas. Agora deixa eu lhe fazer então uma pergunta: quanto vale os olhos que você tem? Você está enxergando? Quanto vale isso? Você está me ouvindo? Quanto vale você ter ouvidos que escutam? Seu cérebro está funcionando? Quanto vale isso? Quanto vale você ter pernas para andar? Quanto vale? Quanto vale você ter braços para trabalhar e para abraçar? Quanto vale isso?
Quanto vale você ter um coração que bombeia sangue e dá vida para a sua vida? Quanto vale isso? Quanto vale seu coração? Quanto vale você ter pulmões que jogam ar para dentro de você e mantém você vivo? Quanto vale isso, você respirar? Quanto vale você ter 2 rins que filtram as impurezas do seu corpo e tira as impurezas do seu corpo? Quanto vale isso? Quanto vale você ter uma casa? Quanto vale você ter uma cama? Quanto vale você ter uma mesa? Quanto vale você ter pão na sua casa? Quanto vale você ter um teto? Quanto vale você ter uma família? Quanto vale você ter família e amigos? Quanto vale você ter uma igreja? Quanto vale você ter Jesus e a vida eterna e o seu nome escrito no livro da vida? Quanto vale? Pare de murmurar. Comece a ver as coisas boas da vida, comece a ver o que Deus tem feito. O simples fato de você e eu estarmos aqui nesta noite de pandemia, já é um milagre da graça de Deus. Sabe, amados, uma crise na família pode tirar o nosso foco do futuro. Tem muita gente que desiste de viver porque aconteceu um problema. Eu sei que a dor do luto, irmãos, ela é tão grande que não dá para descrever. Aliás, um conselho aqui, se me permitem. Em funeral não é lugar de discurso. Não tem nada mais chato que você estar vivendo o drama do luto e alguém vir no seu ouvido fazer discurso. O discurso mais bonito que eu escutei na morte do meu pai, quando eu estava chorando pelo luto do meu pai, foi um presbítero que veio e me deu um abraço e disse: eu não estou sofrendo igual a você, mas eu só quero dizer que eu estou aqui do seu lado. Foi o melhor discurso que eu escutei, o melhor sermão que eu escutei. Então o luto tem hora de ter e tem hora de acabar. Segundo, uma crise na família pode afetar as nossas emoções, instabilidade emocional, angústia, depressão, leva a tomar decisões precipitadas. A crise na família afeta a saúde física, saúde emocional, saúde psicológica, saúde espiritual. A crise na família afeta relacionamentos. Então, preste atenção nisso. A crise na família afeta até mesmo o nosso relacionamento com Deus. Como aconteceu com a mulher de Jó, com a amarga com Deus. Disse: Jó, não compensa servir a Deus, não. Com esse sofrimento, não. Melhor se amaldiçoar esse Deus e morrer, porque para mim não dá mais. Tem muita gente rebelada, revoltada contra Deus. Mas deixa eu terminar. Quando tudo parece ser cinzento na sua casa, saiba uma coisa: Deus ainda, para você, Ele sabe, mas para você não sabe ainda. Ele não escreveu o último capítulo ainda da sua existência. Ele está escrevendo a sua história. Você não enxerga no escuro, você não vê na curva. Você não sabe como é que vai encerrar este capítulo da sua vida. E eu queria chamar a sua atenção para o que está acontecendo aqui, nos versos 25 a 27. Eu sei que os nomes não são fáceis de ler, não, por isso eu vou ler sozinho, você só escuta. Você não vai enganchar aqui a leitura, vai ficar ruim. Olha aí o que está escrito. O filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taá, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Esse menino que o Efraim carimbou, o Berias, está tudo errado, vai ser o tronco de onde vai nascer Josué, o grande comandante que vai introduzir o povo de Israel na terra prometida. Josué
no hebraico é a mesma palavra Jesus no grego. Talvez aquele filho, aquela filha que está produzindo maior sofrimento e dor no seu coração hoje, vai ser um instrumento que Deus vai levantar para ser poderosamente usado nas suas mãos amanhã, para levantar e suscitar uma descendência santa que vai servir a Deus. Então não jogue a toalha, então não desanime, então não ponha um ponto final onde Deus está colocando apenas uma vírgula. A história continua, e continua com o nosso Deus assentado no trono e escrevendo a nossa história, para dizer para você e para mim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nunca perca a esperança. Um tempo novo vai raiar na minha, na sua, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, para a glória de Deus. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos orar. Quem precisa de oração para a sua família aqui hoje? Bendito seja Deus. Eu preciso. Oh, amados irmãos, a nossa família é um tesouro tão precioso. Valorize esse tesouro. Invista na sua família. Agora eu vou fazer algumas perguntinhas diagnósticas. Quem tem pai e mãe, louvado seja Deus, ainda vivos, levante a mão. Que lindo, maravilhoso. Então gostaria de fazer um pedido a vocês. Se os seus pais moram aqui em São Paulo, não passe mais de uma semana sem vê-los, não. Se eles moram fora de São Paulo, dá uma ligada pelo menos uma vez por semana. Procura saber se eles estão precisando de ajuda. Quem tem filho criança, bebê ainda, criancinha? Alguns. Comece a dar muito carinho para eles. Dê mais tempo do que coisas. Nossos filhos precisam muito mais de presença do que de presentes. Quem tem filho adolescente aqui? Filho adolescente. Ok. Fique tranquilo, viu? Vai passar. Vai passar. Senta os seus filhos no colo. Abraços, beijos. Você vai ver que Deus vai fazer maravilhas. Trate-os com muito amor. Fale mais com Deus acerca deles do que de Deus para eles. Quem tem filhos casados aqui? Filhos casados. Ok. Você não terminou a sua missão não, tá? Terminou não. Acompanhe seus filhos. Aconselhe seus filhos. Quem tem netos aqui? Levanta a mão. Pois é, a nossa história continua. Estamos juntos. Ajudá-los. A gente tem mais tempo, tem mais experiência para ensinar a eles as verdades de Deus. A nossa família foi constituída por Deus para ser uma bênção, irmãos. Não para ser um problema, para ser uma bênção. Não abra mão disso. Não desista disso. Em nome de Jesus.